Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olá, irmão, irmã. Hoje é domingo. Estamos pregando esse dia de espiritualidade no domingo. O último domingo que antecede o domingo de Ramos. E Êxodo por isso, bom dia, né? O Êxodo é um retiro que nós temos na comunidade Transfiguração, de 3 dias. Trabalha muito a questão da cura do eu comigo, eu com Deus, podendo assumir assim a promessa de Deus na nossa vida e os diversos direcionamentos que o Senhor dá para podermos alcançar essa promessa. Diante dessa questão pandêmica que vivemos, nós não vamos mutilar o retiro, nós vamos trazer partes do retiro para esse dia, que vai encerrar em torno das 16 horas. Então, partes do retiro, para podermos nos preparar dentro dessa dimensão pascal, né? Dessa dimensão da paixão de Cristo, para viver os caminhos que o caminho que o Senhor nos abre para a vida eterna, pela sua paixão, morte e ressurreição. Então, ou seja, para nos prepararmos para a Páscoa. Então é muito bom estar com vocês, aqueles que nunca me viram, que não me conhecem, né? Meu nome é Jamir, eu sou o fundador da comunidade Transfiguração. Nossa sede em Itajaí, mas também temos casa de missão na Bahia, São Bonifácio e Garopaba. E esse povo todo, quero mandar aí meu abraço, né? Meu carinho a todos os irmãos que estão também, além desses, conosco nesse dia, participando e irão participar, para podermos juntos nos preparar ainda mais, de forma ainda melhor, para a Santa Páscoa do Senhor. A Quaresma, ela é um retiro por si só, fantástico. É um retiro espiritual, é uma dimensão que vai nos preparando para entender Deus, nessa dimensão de salvação. Porque entender Deus é quase impossível. Pelo menos entender Deus com o nosso pensamento. E dentro da Quaresma, então, tem as várias propostas. Nós temos, por exemplo, a comunidade faz um retiro diário, por áudio. Tem as missas diárias, que a nossa paróquia aqui, e tantos outros lugares têm, né? E tantas outras iniciativas para que ainda mais conteúdo e espiritualidade para acordarmos. O mundo está adormecido. O mundo está adormecido. Nós somos a comunidade Transfiguração, e na Transfiguração, no Monte Tabor, Pedro, Tiago e João, que sobem, escolhidos por Jesus, adormecem. Quanto que esses 3 homens, refleti outro dia, não perderam enquanto adormeceram no Monte Tabor? Quanto que eles não perderam? Quanto que a humanidade está perdendo, e é só olhar a situação que nós vivemos hoje, tanto da pandemia, quanto de tantas abominações pecaminosas, de tantas ideologias macabras, malignas, maléficas, contrárias à vida e à família. Uma ou outra dentro disso que eu falei encaixa. Por quê? Porque o mundo adormeceu. O mundo adormeceu. As pessoas, elas não estão acordadas para Deus. Elas não estão olhando para Deus. E a proposta desse retiro é nos ajudar a acordar para Deus. E o grande personagem desse primeiro momento é a pessoa de Moisés. Não podia ser diferente. Moisés, ele tem uma importância muito grande para o povo judeu e também para nós cristãos, porque nós temos nossa raiz no judaísmo. Jesus Cristo nasceu judeu. Os pais dos judeus, Abraão, Isaque e Jacó, são também nossos pais. E Moisés, ele foi a pessoa que Deus escolheu, é quem institui aí o culto divino, as leis, é através dele que Deus
dá os mandamentos de ordem de vida, vida social e vida espiritual. Então, nós vamos falar bastante dessa questão de Moisés. O que é o êxodo? O êxodo significa saída. Qual a situação da sua vida? Podemos começar pensando assim, que você precisa sair. De qual situação talvez você esteja aprisionado? Não é só questão de coronavírus, né? Estou aprisionado do medo. Se você é refém do medo, já era antes. Já tinha traços de medo em você antes, ou pouca coragem para assumir aquilo que talvez precisaria ser assumido. Talvez sua situação seja depressão. Por quê? O que te deprime? O que te amarra? Por que parou de lutar? Porque fisicamente eu perdi as minhas forças, porque psicologicamente eu... Não estou dizendo, e não vou dizer que depressão não seja doença, mas a questão psicológica, para gerar uma enfermidade psicológica, geralmente, não estou dizendo sempre, geralmente por trás existe pecado. No mínimo, um pecadinho chamado orgulho. Né? Orgulho. Porque o orgulho nos impede de viver a proposta da humildade. É contrário à humildade, né? Nos impede de reconhecer a autoridade do Senhor, a autoridade da igreja, a autoridade daqueles que nos dirigem na fé, nos formam. O orgulho nos impede de reconhecer aquilo que, como ensinamento, me agride, me fere. Então, hoje, qual a situação que te amarra? Do que você precisa sair? Do que eu preciso sair? Qual é a situação que de repente me escraviza? Qual a situação que me escraviza? Antes de falar de Moisés, vamos só para aqueles que não têm um pouco de conhecimento nesse sentido, ou que falta um pouco de clareza. O povo de Israel é o nome que Deus dá a Jacó, terceiro pai da fé. Abraão foi chamado de Ur, um povoadinho lá, uma cidadezinha, um vilarejo, sei lá, como você quiser chamar. Deus olhou para Abraão, conversa com Abraão e chama Abraão para ir para uma terra que emana leite e mel. A proposta de Deus. E que você dissesse para você mesmo, Deus tem sempre a melhor proposta para mim. Sempre. A melhor proposta é a de Deus. E Deus propõe isso a Abraão de uma família pagã, né? E Deus vai se revelar, olha, o início da revelação de Deus é para Abraão, o grande Deus, Criador de todas as coisas. E Abraão aceita a proposta de Deus, pega a sua casa e vai. Mas Abraão vive nessa terra, ele chega nessa terra e vive em tendas, pelas beiradas, né, da terra e tudo mais. Depois, Abraão tem um filho. Tem todo um contexto na história de Isaac, e por causa desse filho Isaac, que Deus disse para Abraão que precisaria sacrificá-lo, por causa de Abraão que mesmo amando de morte, né? O que é amar de morte? Dou a vida por ti, te amo tanto que morreria no teu lugar para que tu vivesse para sempre. Olha, o amor de Jesus por nós, o amor de Deus por nós é um amor de morte. Um amor de morte. Morro para que tu tenhas vida. Jesus morre para que tenhamos e temos a vida. Então Abraão, porque não nega sacrificar Isaac, a qual parecia que ele estava amando mais Isaac do que a Deus, ele se torna o pai da fé. Depois Isaac tem 2 filhos, né? Jacó e Esaú, e Jacó que recebe a bênção como pai. Por isso os 3 pais. Jacó tem todo um contexto, né? Onde Jacó, ele foge do seu irmão Esaú, porque na realidade ele não é o primogênito, eles são gêmeos, mas ele é o segundo. Vai para uma terra, fica lá um tempo, casa, constitui família bem grande inclusive. E quando ele volta, ele tem um encontro com Deus. Inclusive a passagem que fala da visão de Jacó, né? Primeira, ele tem uma visão onde tem uma escada que sobe ao céu, anjos sobem, anjos descem, e depois Jacó ele tem uma luta com Deus,
com o anjo de Deus, a manifestação do anjo de Deus, sempre é a presença de Deus, e é uma luta grande que vai até amanhã, o amanhecer, o raiar do dia, e Deus fere Jacó na altura da virilha. Jacó cocheia, fica cocheando, né? Não consegue andar direito, e dali passa a se chamar Israel. Israel. Existe uma promessa para o povo de Abraão. Israel é neto, nós somos descendentes. Uma promessa de uma terra que emana leite e mel. Não é a terra, para nós cristãos, não é só a terra de Israel. É essa terra. Essa terra onde eu piso é uma terra que emana leite e mel, se eu viver a promessa de Deus. Então eu preciso sair desse pensamento de que a minha vida é uma vidinha. A minha vida não é uma vidinha. Você pode, de repente, ter dificuldade financeira, você pode ter um monte de dificuldade dentro da família, você pode ter, enfim, está desempregado, está com Covid, você pode ter qualquer outra enfermidade, mas não é uma vidinha. Enquanto pensarmos nisso, que nossa vida é uma miséria, né? Oh vida, oh azar, oh mundo cruel, não. Nós nunca vamos tomar posse da promessa de Deus. Enquanto vivemos murmurando, reclamando das coisas, olhando para aqueles que têm, dizendo por quê? Isso é injustiça, tantos têm tanto, outros não têm nada. Não. Enquanto ficar pensando assim, é uma vidinha. Talvez esse seja o grande êxodo que Deus quer operar na tua vida. Talvez seja esse o grande êxodo, porque a terra que tu pisas é uma terra que emana leite e mel. Só não vê quem não tem fé, ou melhor, vou usar diferente, quem não se apropria da fé que tem. Porque eu creio que se você está aí comigo, é porque você acredita em Deus. Esse povo, com Israel, ele tem que atravessar um período de fome, e eles ainda moram em tenda, eles não têm uma organização espiritual. Não tem uma organização espiritual. E por ciúme, os irmãos, Jacó teve 12 filhos, né, bastante. Eles vendem José, não é o mais novo, mas é o primeiro filho de Jacó com a mulher que ele mais amava. Jacó teve 2 esposas e 2 escravas. Naquele tempo podia, hoje não pode. É outra visão. E o que acontece? Os irmãos tinham ciúme porque José tinha o dom dos sonhos e ninguém entendia, o dom de ciência de Deus através dos sonhos. E ninguém entendia. Achava que ele queria ser grande, e o pai tinha dado uma túnica para ele que era fantástica, né? Uma coisa bonita, cheia de cores, de encher os olhos dos outros. Olha aqui, já tem um exemplo do mundinho, quer ver? O mundinho do ciúme. O pai gosta mais de José. O pai deu a melhor tenda para o José, e fica com raiva do pai, e fica com raiva do José. O pai é pai, vamos dar fim no José, o pai fica só para nós. Mundinho, não percebe a grandeza que está ao redor disso tudo. Por quê? Porque não consegue enxergar, quem vive nesse mundinho, não consegue enxergar além daquilo que é essa vista, né? Esses olhos aqui que a gente tem, consegue ver, não consegue ver além. Não consegue ver além. José é vendido para o Egito. Depois de muito tempo, por causa dessa revelação do sonho, ele se torna o braço direito do faraó do Egito. O Egito é uma terra pagã, é uma terra que não adorava o nosso Deus, o Deus de Israel, Deus de Abraão. Mas eu estou encurtando a história, né? Você pode ler tudo isso no livro de Êxodo, de Gênesis, você pode acompanhar no Deuteronômio. Mas olha bem, teve um tempo de vacas gordas e vacas magras, 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita penúria. Isso em toda a região, pegou o Egito, pegou a região onde Israel morava com seus filhos. Israel ainda não era uma nação, terra de Canaã. Pegou todo mundo. Mas, porque José teve a revelação de Deus, através do sonho do faraó, então o faraó bota José como seu braço direito, José administra e guarda todo o que consegue produzir em 7 anos, das vacas gordas, para poder ter alimento nos 7 anos de
de vaca magra, onde não ia dar para colher nada. O povo de Israel vai comprar então alimento no Egito, e depois de reconhecer José, José pega, com autorização do faraó, leva toda a casa de seu pai para o Egito. E ali eles têm terras, eles têm liberdade. Enquanto José é vivo, e depois, por um bom tempo, eles ainda têm liberdade. Mas com o passar dos anos, eles ficaram mais ou menos 450 anos, 430 anos no Egito, mais da metade desse tempo escravos, foram escravizados e começaram a trabalhar conforme a vontade do faraó. Irmão, Moisés nasce nesse contexto onde o povo de Israel se multiplicava muito rápido e foi colocada uma ordem que tinha que matar os meninos. A mãe de Moisés coloca Moisés no cesto e ele vai pelo rio Nilo. E essa é uma história conhecidíssima, até quem não conhece a Bíblia sabe dessa história. E Moisés é acolhido pela filha do faraó e nasce na riqueza egípcia, e cresce na riqueza egípcia, um escravo. Muito bem, começamos a falar de Moisés então. Moisés rejeitado pelos pais. Não, ele não foi rejeitado. Se a mãe não coloca Moisés no Nilo, no rio Nilo, ele teria morrido. Pois ela colocou ali, porque ela não quis matar o filho. Ela não colocou no rio Nilo, vou botar aqui porque de repente alguém acha ele. Quem que vai achar? Quem vai achar? Qual é o egípcio que iria colocar o seu filho no rio? Ninguém. Nenhum egípcio iria colocar o seu filho no rio. Teria que ser uma forma, com certeza, de algum escravo ou do povo hebreu, que também era escravo. Olha só, Moisés poderia, aqui já tem um primeiro pensamento de rejeição, rejeitado pelos pais. Porque assim, muitas pessoas adotivas não conseguem perceber a grandeza daqueles que acolheram e criaram ele. Não conseguem perceber isso. Fica chorando porque foi rejeitado. Claro que ninguém seja rejeitado, que ninguém seja rejeitado. Mas existem várias situações que levaram à situação de alguém ser órfão, não ter pais, morreram, ou enfim, serem criados por outros. Em tudo, dai graças a Deus, nos ensina a palavra. Primeira situação na vida de Moisés, podemos pensar, foi abandonado pelos pais, foi rejeitado e nasce dentro de uma família, para nós e para o povo judeu, de idólatras. Depois, Moisés cresce e com certeza ele tem uma consciência, né, de que ele é hebreu, ele é do povo de Israel, ele é hebreu, e quando ele vê o povo dele sofrendo, ele acaba matando uma pessoa, que era egípcia. Então, abandonado pelos pais, rejeitado, assassino. Estão falando de Moisés. Abandonado pelos pais, assassino. Quando ele vê que a situação, talvez todo mundo, ele oculta o corpo egípcio, né? Depois ele vai lá e tenta separar os seus irmãos hebreus numa briga, isso ainda como egípcio. Tenta separar os irmãos de uma briga lá, e ele diz, quem fez você juiz de nós? Quer matar a gente como matasse o egípcio? Moisés fica com medo e foge. Abandonado pelos pais, assassino, fugitivo, e ele vai viver escondido na terra de Madiã, onde ele encontra uma moça, ajuda ela com alguns salteadores, fica ali, o sacerdote é um povo também religioso, sacerdote de Madiã, ele fica ali junto, mas não é hebreu. Casa, constitui família e vai vivendo. Abandonado pelos pais, criado por idólatras, assassino, fugitivo, e naquele lugar ele vive escondido, um filho de rei, um filho do imperador do Egito, da filha do imperador, assim ele foi criado agora, um pastor de ovelhas. E chegou um dia, quero dizer para você, queria que você falasse assim ao seu coração, todos temos um tempo
tempo de Deus, não é o tempo do homem. O tempo de Deus chega para todo mundo. Se Deus tem uma promessa na tua vida, meu irmão, pode ter certeza, por mais que você fuja de Deus, cedo ou tarde Deus vai te alcançar. A não ser que porventura Ele permita que a morte te alcance primeiro. Moisés era um escolhido de Deus, mas ele foge de Deus. Lembra que eu falei que às vezes talvez o seu mundinho aí seja um mundinho que te impeça de enxergar além daquilo que os olhos podem ver? Pois é, Moisés ele entra nesse mundinho. Poxa vida, que mundo cruel. Cresci longe de pai e mãe, mas eu estava bem, rico. Aí agora fui ajudar, matei um homem, estou aqui escondido porque não posso voltar para o Egito, porque se eu voltar eles vão me matar. Mas Moisés foi encontrado por Deus quando ele vai além daquilo que os olhos podem ver. Capítulo 3 do livro de Êxodo, quero te convidar para abrir. Êxodo 3 diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia em que conduziram o rebanho para além do deserto. Tu sabe, se Deus tem uma promessa de terra que emana leite e mel, e essa terra, meu irmão, é aqui onde nós estamos, e se nós não conseguimos enxergar essa terra, o solo que nós pisamos se torna um deserto. A vida que nós vivemos se torna um deserto. Perdemos a nossa perspectiva de vida, perdemos muitas vezes os ideais de vida, perdemos a força interior de poder enfrentar as nossas dificuldades, perdemos muitas vezes a fé. Se não acreditamos na promessa de Deus de uma terra que emana leite e mel, e se nós não percebemos que essa terra está aqui, no solo onde eu piso, na tua casa, se nós não conseguimos enxergar como marido que nossa esposa é uma árvore que produz muitos frutos, os filhos são como flores que enfeitam o nosso jardim, a esposa, o marido, se nós não conseguimos enxergar isso, se nós não conseguimos enxergar a bênção no pão de cada dia que temos na nossa mesa, na casa que nós temos, seja uma moradia própria ou seja alugada, nós vivemos no deserto. E o que tem no deserto? Deserto a gente tem o quê? Calor, poeira, suor, sede, muita sede, cansaço, consequentemente de tudo isso vem o sono, e às vezes a pessoa dorme e morre. Isso se ela não enfrentasse daquelas tempestades de areia maluca que acontecem nos desertos lá do Oriente, de repente, Moisés ele foi além do deserto. Quero pedir a Deus nesse momento a graça sobre mim e sobre você, para podermos enxergar além de qualquer situação de deserto que porventura tenha na tua vida e na minha vida. Que Deus nos dê essa graça de enxergar além. Porque quando ele vai além do deserto, ele chegou à montanha de Deus. Quero dizer com todas as letras para que você entenda bem. A sua casa, dentro da sua casa, existe a montanha de Deus. O que é a montanha de Deus? Não é a montanha. Claro, aqui ele chegou no Horebe, Jesus sobe o Monte Tabor, a Bíblia fala do Monte Sião, mas a montanha de Deus é a presença de Deus. Na sua casa existe essa montanha.
Talvez você não consiga chegar aqui na comunidade, cada casa é uma montanha de Deus, mas nós temos o sacrário, a capela, onde a gente chama a nossa capela é um Monte Tabor. A igreja é montanha de Deus, mas dentro da tua casa, isso é ensinamento da igreja. A igreja começa em casa. A primeira igreja é a doméstica. A tua casa, na tua casa tem a montanha de Deus. Como é que a gente entra na presença de Deus? Subindo a montanha. Moisés, ele vai, e ele nem está sabendo. Talvez você nem sabia disso, você nunca parou para pensar nisso. Nossa, eu vivo pedindo para todo mundo rezar por mim, e deve pedir mesmo. Eu vou na missa, eu vou no grupo de oração, mas dentro de casa parece que eu vivo no inferno. Vivo no inferno porque não sobe a montanha de Deus dentro da sua casa. Porque você continua fazendo da sua casa um deserto, da sua família um deserto, com uma visão pequena e muitas vezes medíocre. Vá além desse deserto. Suba o monte. Moisés sobe, chegou à montanha de Deus, o Horebe, e ali o anjo do Senhor, olha que coisa linda. Veja bem, irmãos, se não é assim. Quando Maria recebe a visita do anjo, ela está onde? Na sua casa. Na sua casa. Moisés no monte, Elias no monte, Jesus no monte, Maria na sua casa. Quando José recebe a visita do anjo em sonhos, ele está onde? José, na sua casa. Na sua casa. A sua casa tem que ser montanha de Deus. Tem que ser. Eu digo, ela é, mas às vezes, porque não vamos além do deserto, da nossa miséria interior, das murmurações, das reclamações, dos complexos, porque eu fui abandonado, porque eu matei um homem, eu tive que fugir, porque eu vivo escondido do mundo, porque eu tenho vergonha, porque eu não tenho essa habilidade de falar, porque eu não toco nada, porque eu não, pois é, Moisés era gago também, que ele tinha dificuldade de falar. Mas Deus escolheu ele. Deus escolheu ele. O anjo do Senhor apareceu numa chama que saía do meio da sarça. Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele, para contemplar extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Coisa bonita. Olha só, Jamil, mas na minha casa nunca teve nenhuma manifestação de Deus. Escuta aqui, olha para mim. Você tem filhos? Se tem filhos, olhe para eles, que você vai ver uma manifestação de Deus. Como que não? Interessante, olha, a questão da paternidade, da maternidade, né, da família, ela é uma coisa fantástica, me foge até a palavra, mas veja só, meu irmão, quando Deus te deu a graça de ser pai, quando Deus te deu a graça de ser mãe, Ele te chamou para ser co-criador com Ele. Você participa da criação de Deus, dessa nova vida. Como que não é uma manifestação de Deus? Eu quero dizer para você o seguinte, seus filhos são mais belos, mais importantes como manifestação de Deus na sua casa do que essa sarça, do que um fogo nessa capoeira. Muito mais. Então você tem uma manifestação de Deus. Mas Deus não fala através dos meus filhos. Não fala porque você não consegue enxergar além da secura da sua vida. Enxergue além do deserto que você vai ver como Deus fala. Deus fala. Sabe o que acontece? Às vezes tem pais que só conseguem ver arte, ver bagunça. Criança só é arteira porque pai não tem rédea curta. Criança tem que ser criança. E dentro da vida da criança, é claro que de vez em quando ela vai fazer, porque olha só, ela quer brincar, ela quer viver. Nós esquecemos disso. O reino de Deus, o reino dos céus é daqueles que se assemelham às crianças. Que tem pureza no coração, que às vezes bate, às vezes morde o outro, mas daqui a pouco já está abraçando, está beijando, porque não sabe direito o que fez. Se nós, quando nos mordêssemos e nos batêssemos, fizéssemos isso na ignorância. Porque daqui a pouco a gente estava tudo abraçado, ninguém ficava com mágoa. Olha bem, criança, não estou dizendo que ela tem que ser arteira, mas ela vai fazer de vez em quando uma arte.
Vai fazer. Deus fala nisso. Deus está dizendo, olha aqui, viva a vida mais descontraída. Olhem no chão com seus filhos. Eles são muito mais belos do que a sarça que apareceu para Moisés. Muito mais esplendoroso, muito mais magnífico, de muito mais autoridade. O sacramento do matrimônio, seu marido, sua esposa, é uma sarça ardente, é uma manifestação de Deus para você. Ah, mas por que tu não conhece meu marido? Se meu marido é uma manifestação de Deus para mim, então Deus está bêbado. Deus está chapado. Porque meu marido só vive bêbado, porque isso, porque aquilo. Olha só, por quê? Deserto na sua vida. Não, mas o culpado é meu marido, não sou eu, está falando para mim. Deserto na sua vida. Enxergue além daquilo que os olhos podem ver. Enxergue além. Nunca esqueça os benefícios do Senhor na tua vida. Deus, percebendo que Moisés se aproxima, ele vai falar. Então, montanha de Deus, sua casa, está ali na sua casa a montanha de Deus, a presença de Deus está ali, a manifestação de Deus está ali, mas Deus precisa perceber que você está se aproximando. Está aqui na Bíblia. Moisés disse, vou me aproximar, disse ele consigo, né? Disse consigo, ele não falou em voz alta, eu vou me aproximar, Deus, está escutando? Não, ele falou consigo, porque Deus escuta e sabe até mesmo o que pensamos antes de pensar. Para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, olha que coisa bonita, Deus chamou Moisés. Tem gente que reza muito e se aproxima pouco de Deus. Sabe? Reza muito, reza tudo, ora, louve, aleluia, glória a Deus, mas o coração está distante, às vezes machucado, ferido, magoado. Não é? Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça. Moisés, Moisés. E Moisés disse, eis-me aqui. Respondeu ele. E Deus, né? Respondeu Moisés, eis-me aqui, e Deus falou, não te aproximes daqui. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Não te aproximes daqui, parece que estranho, né? De repente, se ele parar aqui, Deus está dizendo, não se aproxime. Não, Deus está dizendo, tira a sandália dos pés. Tira a sandália. O que seria as sandálias que precisamos tirar para fazer essa saída? Precisamos sentir o solo. Nós precisamos sentir mais o solo que nós vivemos. Esse solo que é terra que emana leite e mel, mas que talvez a gente está fazendo desse solo um deserto seco. Sinta as pessoas que estão ao teu redor. Sinta o calor humano, mesmo que seja do marido chapado. Talvez uma mulher que esteja aí cansada de tanto apanhar do seu marido, como vai resolver essa situação? Ontem o padre dizia uma coisa muito bonita na missa, o padre Geraldo. Ele dizia que o amor é o cerne de Deus. O cerne é aquela parte dura da madeira. Parte dura. Você conhece madeira? Quando ele falava, e ele ainda falou assim, que os mais velhos tinham o costume de brincar um com o outro. Nossa, você é o cerne da canela preta. Canela, por si só, já é uma madeira fantástica. Madeira que dificilmente vai pegar um cupim. É madeira para durar, vou usar uma expressão com brincadeira, a vida eterna. Agora você imagina o cerne, o centro, o miolo dessa madeira. Imagina. Lá na Bahia, nós fizemos a reforma da casa, eu não lembro o nome da madeira agora, me fugiu. Mas que madeira dura, que para meter um prego tinha que furar antes. Furava para depois bater o prego, né? Porque senão até o João grandão estava com dificuldade de bater naqueles pregos. De vez em quando se perdia muitos pregos, porque entortava. É uma madeira dura, mas com muito brancal. O padre também falava isso ontem. Brancal é uma parte mole da madeira. Então, por isso nós tivemos que trocar muita madeira, porque o bicho, ele comia o brancal.
E como os sarrafos, eles são 5 por 5, né? 5 a 5, 5 por uns 3 mais ou menos, é muito fina. Às vezes, quando serrava a tora, aquele sarrafo ele era quase todo brancal. Então, ele era uma madeira dura, porém, aquele sarrafo era mole. O amor é o cerne, olha que bonito, de Deus. O cerne, aquela coisa firme. Então, o amor cura, meu irmão. O amor cura, minha irmã. Ame mais, ame mais. E olhe bem, ame mais e ame com paciência, porque para todas as pessoas existe o tempo de Deus. Para todas as pessoas existe o tempo de Deus. Eu estou pregando a palavra de Deus já há mais de 30 anos, pregando a palavra de Deus. Ah, bem mais, uns 35 anos, estou ficando velho mesmo, quando a gente começa a falar assim, é coisa de velho. Mas olhe bem, às vezes eu digo assim, estou cansado de falar e o povo não entender. E quando eu digo o povo não entender, eu digo o povo que está mais perto da gente. Como tem dificuldade às vezes de entender. Aí eu lembro dos profetas que Deus mandava, do próprio Jesus Cristo que falava e o povo não entendia. Da igreja que continua falando e o povo não entende. Por isso, iniciei falando do sono, que nós precisamos fazer o êxodo, sair do sono para acordar. Acorde na tua casa. Tua casa é terra prometida, não é um deserto, não pode ser. Por isso, tire as sandálias dos pés para sentir a terra, sentir as pessoas que estão ao teu redor. Se hoje, no dia de hoje, houve grosseria, no dia de ontem, vamos botar grosseria, estupidez, ou até mesmo hoje, já teve isso dentro da família. A família não é só hoje. Quanta coisa que já teve boa, por isso, família vale a pena. Família vale tanto a pena, eu não vou nem dizer, família vale a pena, e Deus, por isso Deus quis ter uma família, né? Jesus nasce de Maria e José, não, vou dizer, família vale tanto a pena que o diabo quer destruir. Mas o diabo ele tem insistido em destruir a família já há séculos. E ele está muito forte agora, porque tem muitos adeptos, coitados, que nem sabem que estão sendo instrumentos de Satanás. Olha só, irmão. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar é santo. E ajuntou: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, teus pais, na fé. E Deus chama Moisés. Ele disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi os seus clamores por causa dos seus opressores, eu conheço os seus sofrimentos, e ele diz: vai, versículo 10, eu te envio ao faraó. Deus, você está ficando maluco, você vai me enviar para o faraó, da onde eu fugi, estou escondido dele. Eu estou escondido do faraó, como tu vai me enviar para lá? Vai, eu te envio. E Deus coloca, olha só, Moisés foi encontrado por Deus, mesmo não sendo digno. Às vezes a pessoa diz: eu não sou digno. Irmão, Deus é que vai dignificar. Se Deus fosse esperar eu ser digno para me chamar para fundar a comunidade, nunca ia acontecer. Olha só, quando os 10 leprosos pedem a cura para Jesus, o que Jesus diz? Vai e te apresenta lá no templo. Jesus não curou instantaneamente. Conforme eles foram andando, conforme eles foram caminhando, um olhou para o outro e disse: nossa, tu não tinha nariz, agora tu tem. O outro olhou: a tua boca estava toda comida da lepra, agora... O outro: não sabia que tu tinha dente. Um não tinha mais olho, olhou assim: tá aí o olho. Outro sem dedo, e de repente ele olhou assim, balançou a mão e conseguiu ver dedo e as unhas, inclusive unhas feitas. Um olhou para o outro, eles foram curados a caminho. Daí só um voltou para agradecer. Essa é outra história. É para mostrar que somos mal agradecidos às coisas de Deus. Irmão, Moisés, encontrado por Deus, ele não era digno, você e eu não éramos dignos.
É Deus que nos forma, é Deus que nos ensina, e Deus diz assim para mim e para ti: volta no teu Egito, porque você está vivendo numa terra seca, onde é para emanar leite e mel, porque você vive talvez magoado com a sua vida, machucado com o seu passado, porque talvez você não se sinta valorizado pelo mundo que te envolve. Por isso você não tem mais a coragem de tirar os chinelos, as sandálias dos pés. Você não consegue sentir o calor das pessoas, o amor das pessoas. Volta logo para o Egito. Enfrenta a tua história. E Deus diz que você vai ministrar o meu poder. Deus dá para Moisés, o indigno, a graça de ministrar o poder de Deus nas pragas, na ação libertadora do povo. Vou usar algumas situações, não estão bem na ordem. Na abertura do mar, olhe só. Moisés, o indigno. Moisés, o magoado. Moisés, o deprimido. Moisés, o tadinho, o coitado. Moisés, o assassino. Moisés, o rejeitado pelos pais. Levanta a mão, Moisés, para que da rocha saia água para esse povo beber. Levanta a mão, Moisés, abre o mar vermelho. Moisés, eu vou mandar carne para o povo sempre reclamando, né? Povo sempre reclamando. Esse Moisés, inclusive, aceita uma proposta de Deus para conduzir um povo reclamão. Um povo reclamão que talvez more com você. Olhe bem, Deus manda as cordonizes, o povo continua reclamando, Deus fica nervoso com o povo. Olha só, Deus fica nervoso, não é pecado. Deus fica nervoso e aparecem as serpentes que mordem o povo. Moisés diz: ô Senhor, o povo está morrendo. Tá bom, Moisés, faz uma serpente de bronze, que é uma prefiguração da cruz de Cristo. Faz uma serpente. Quem olhar para a serpente é curado. Hoje a maioria do povo está olhando para a cruz para zombar. Olha, se você olhar para a cruz com fé, e eu aconselho você a ter uma cruz dentro da sua casa, você pode ser curado. Porque se Deus curou olhando para uma cobra, como que não vai curar olhando a imagem do filho dele? Como que não vai curar? O que falta é fé e obediência àquilo que Deus fala. Olha, Deus pegou o indigno Moisés e fez ele ministro dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são 10 instruções de Deus para nós vivermos um bom relacionamento com Deus, com o outro e comigo. Nos 10 mandamentos tem tudo para nós vivermos bem como funcionários e como patrões, para vivermos no meio da sociedade como estudante, como professor. Tem tudo para vivermos como políticos. Tem tudo para vivermos como atletas. Tem tudo para vivermos como família. Os 10 mandamentos de Deus, está tudo ali, irmão. O indigno Moisés se torna intercessor e, na Bíblia, para mim, aquele que teve mais intimidade com Deus a ponto do seu rosto brilhar na presença de Deus. Moisés se torna o tutor do povo de Deus. Acho que é isso, né? O tutor não é aquele que é responsável pelo menor até que ele cresça para ele poder receber a herança. Moisés, ele conduz o povo para receber a herança que é a terra prometida, que está lá ocupada por um monte de povos pagãos, porque 400 anos fora da sua casa. Fique aí um mês fora da sua casa, deixa aquele ar de abandonada para ver o que acontece. Quanto mais 400 anos. Só que teve uma vantagem: 400 anos, a terra de Canaã é uma cidade. E Deus disse: eu vou dar essa terra, essas cidades dos pagãos para vocês. Agora vocês vão ter que fazer a parte de vocês. E Moisés, ele segura até que esse povo, ele fica com esse povo até que esse povo se renove e tenha coragem de assumir o plano de Deus na sua vida. Tua terra não pode ser um deserto. A tua terra é uma terra que emana leite e mel. Se tu não sentes mais a tua família, porque estás com as sandálias dos pés.
Se tu não consegue ver além do deserto, é porque tu não acreditas mais na promessa. E por isso, não vais conseguir passar a herança para teus filhos. Não vais conseguir. Tu és o tutor dos teus filhos. Olha que coisa bonita. Ah, Jamim, mas Moisés não entrou na terra prometida. E daí? Ele não entrou na terra, mas ele entrou naquela terra. A terra prometida que é o céu. Deus está falando com você, irmão. Deus está falando com você. Escute a voz de Deus. Se você precisa de Deus, se você precisa do Senhor, eu uso essa expressão, se você precisa, eu sei que você precisa, mas eu deixo na tua liberdade julgar, na tua liberdade julgar. Um homem indigno se torna o fundador do culto divino de Israel. Israel aprende a rezar, aprende a orar, aprende a falar com Deus, porque Deus pegou esse camarada indigno e fez dele digno e dignificador, como líder, alguém que deu dignidade ao seu povo, deu dignidade como pessoa e como exército. Você, como pai, tem uma família para dar dignidade. Você, como mãe, tem uma família. Como pai e mãe, vocês são tutores desses filhos. Como filho, Deus te chama. Deus te chama como filho, como chamou Moisés, que não tinha pai, não tinha mãe, mas Moisés tinha uma promessa sobre ele. Uma promessa sobre ele. E no tempo certo ele foi encontrado por Deus. Eu quero que Deus te encontre hoje. Eu peço a Deus que Ele te encontre hoje. Vai trazendo para dentro de você com esse canto. Deixa a unção do Senhor e abrindo a tua mente e o teu coração para que você renove o seu encontro com Deus. Você renove o seu encontro com Deus. Tua terra não é um deserto, é uma terra que emana leite e mel. Vá além daquilo que seus olhos podem ver. Deus fala contigo através dos teus filhos, que são mais preciosos do que a sarça, através dos teus pais, que são muito mais preciosos do que a sarça. Deus se manifesta na tua vida. Deus se manifesta na tua casa. Aleluia, Senhor.